Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui nós vamos trabalhar em outra aula síncrona, outro assunto de geografia, ok? Então dando sequência aí ao nosso plano de estudos. Bom, o assunto que nós vamos trabalhar hoje são os tecnopolos, ok? Então a gente começa trabalhando esse assunto apresentando a definição. O que são os tecnopolos? Os tecnopolos são centros de desenvolvimento tecnológico e de pesquisa, tá certo? E eles reúnem ali, além dessas, né, diversas atividades e segmentos, todos eles voltados para o desenvolvimento e para a pesquisa, tá bem? Bom, como que se formam os tecnopolos? Os tecnopolos eles são formados a partir de parcerias feitas entre universidades e empresas. De que maneira que isso funciona? As universidades oferecem a mão de obra qualificada, os seus estudantes por meio de bolsas de estudo e os professores. E as empresas elas fornecem o capital, tá bem? Esse capital ele vai ser então aplicado nas universidades, fornecendo bolsa de estudos, equipando laboratórios, fornecendo matéria-prima, para que os estudantes, juntamente com a orientação desses professores, possam desenvolver tecnologias, possam realizar pesquisas. É óbvio que essas empresas, uma vez que elas financiem esses desenvolvimentos tecnológicos, essas pesquisas, eles têm o direito sobre aquilo que está sendo pesquisado, sobre aquilo que vai ser desenvolvido. Ok? Então muitas empresas elas acabam fazendo esse tipo de parceria com as universidades no intuito de desenvolverem tecnologias, de realizarem pesquisas que depois vão ser aplicadas por essa empresa ou que vão ser utilizadas por ela. Tá? É aquela ideia, né, de win-win, né, todo mundo ganha, tá certo? Então as universidades ganham laboratórios novos, elas ganham equipamentos novos, os estudantes ganham bolsas de pesquisa, muitas vezes o governo não vai precisar, né, fornecer essas bolsas, e as empresas ganham essas tecnologias e esses desenvolvimentos, tá, que são feitos por esses estudantes e professores, tá certo? Bom, aqui nós temos os 9 maiores tecnopolos do mundo. Percebam ali que São Paulo, né, o estado de São Paulo, figura entre eles, ok? Além, né, de São Paulo, onde a gente destaca no Brasil as cidades de São Carlos, Campinas e São Paulo capital, nós temos o Vale do Silício nos Estados Unidos, nós temos aí Tel Aviv em Israel, nós temos um tecnopolo interessante na China, na Índia, no Japão, todos eles são grandes centros desenvolvedores de tecnologia. E aí, se vocês prestarem atenção na legenda aqui embaixo, nós temos que cada um desses tecnopolos desenvolve principalmente, não só, mas principalmente. Por exemplo, o Tecnopolo aqui no Brasil, no estado de São Paulo, ele se dedica principalmente aos investimentos em novas tecnologias, okay? A criação das chamadas startups. O que é uma startup? Startup é uma empresa que surge a partir de uma ideia, ou seja, você tem uma ideia, só que você não tem muitas vezes as bases nem o capital necessário para colocar essa ideia para funcionar. Então você procura investidores, você procura parceiros que vão fazer com que essa ideia aconteça. Vou dar um exemplo de uma startup, o iFood. O iFood hoje é uma empresa bilionária, tá? Mas ele começou dentro desse modelo de startup. Como assim? Ele começou com uma ideia, a ideia de delivery por aplicativo de celular. Ele encontrou os investidores, okay? Formou uma base técnica necessária para esse desenvolvimento e hoje se transformou nessa empresa que atua aí, inclusive fora do Brasil. Okay? O Vale do Silício nos Estados Unidos, ele é um tecnopolo que se dedica principalmente ao desenvolvimento de software, à concentração de empresas de hardware também que trabalham aí dentro do campo da informática, tá certo? E ao desenvolvimento de tecnologias de imagem, ok? Se vocês pegarem outros tecnopolos, né, espalhados aí pelo mundo, vocês vão perceber algumas similaridades e diferenças em relação aos produtos desenvolvidos por eles, tá certo? Então, apenas para constar aqui, no mundo nós temos, como eu falei para vocês, o Vale do Silício nos Estados Unidos. Em Paris, apesar de não estar no mapa, nós temos um importante tecnopolo também. Na Alemanha também não está no mapa, mas também um importante centro desenvolvedor de tecnologia em Munique.
Nós temos Bangalore na Índia, que aparece ali no mapa para vocês, e temos Tsukuba e Kansai no Japão, também importantes tecnopolos, tá certo? Bom, espero então que tenha ficado clara a explicação sobre tecnopolos. Só para retomar, são polos desenvolvedores de tecnologia que fazem isso por meio da parceria entre empresas que fornecem o capital e universidades que fornecem a mão de obra qualificada dos alunos e professores. Qual que é o interesse das duas? As empresas elas acabam ficando, né, com essas tecnologias desenvolvidas, com essas pesquisas feitas pela universidade, afinal foi ela quem pagou, ela quem investiu, e as universidades ganham laboratórios, bolsas de pesquisa, equipamentos que vão servir depois para utilização em outras atividades da própria universidade. Tudo bem? Bom, seguindo para o próximo assunto que nós vamos trabalhar hoje, é a balança comercial brasileira, tá? O fato do Brasil ser um dos principais exportadores de commodities do mundo. E aí nós vamos começar dizendo o seguinte: o que significa a palavra commodity? Se vocês observarem, ela está aqui em itálico, indicando que é uma palavra estrangeira. Commodity nós podemos traduzir para o português como sendo matéria-prima, tá? De maneira geral, tá certo? Então, a commodity são todas as matérias-primas que a gente encontra no mercado. É matéria-prima de maneira geral. O Brasil é um dos maiores exportadores de commodity do mundo. Se vocês observarem aqui, ok? As commodities, elas representam cerca de 48% da balança comercial brasileira. Ou seja, 48%, quase a metade de tudo que o Brasil produz, do PIB brasileiro, vem da exportação de commodities. E se vocês observarem, a pauta de exportação de commodities, ou seja, aquilo que o Brasil vende, é bastante diversificado. O Brasil tem desde minerais não metálicos, que é essa marcação roxa aqui no gráfico, passando por papel e celulose, por madeira, passando por alimentos, ok? Que é o verde, indo desde petróleo e álcool para minerais e produtos derivados da agropecuária. Então percebam que a pauta de exportação brasileira ela é bastante diversificada, tudo bem? E aí comparado aí com outros países, tá? Alguns vizinhos nossos, como o Chile, outros países da América, como o México e os Estados Unidos, e aí grandes economias do mundo, né? Além dos Estados Unidos, como a China, Índia e por aí vai. Tá bem? Então, o Brasil é um grande exportador de commodities, de matérias-primas, ok? E tem uma pauta bastante diversificada. Porém, isso tem um problema, galera. A matéria-prima, ela não tem valor agregado. Como assim não tem valor agregado? A soja é soja produzida no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, o milho é o mesmo feito aqui, ou que, desculpa, produzido aqui ou em qualquer outro lugar. Ou seja, toda commodity, que nem vocês podem observar nesse gráfico, ela tem bastante concorrência. Por quê? Porque ela pode ser encontrada ou produzida em qualquer outro lugar do mundo. Tá certo? Logo, o valor dela é baixo. Tá certo? Países como os Estados Unidos e a China, por exemplo, se vocês observarem, não tem grande parte do PIB vindo das commodities. Por quê que eles não têm grande parte do PIB vindo das commodities? Porque eles agregam valor à matéria-prima. Vou dar um exemplo. Ao invés de exportar a soja, como o Brasil exporta, que está aqui ó, nessa barra azul, o milho, como o Brasil exporta, eles exportam o óleo da soja. Eles então industrializam esses produtos, agregam valor a eles. Ao invés de exportar o minério de ferro, tá certo? Que entra aqui, ó, nessa outra tonalidade de azul, ok? Eles exportam o ferro, ou seja, eles industrializam essas commodities, essas matérias-primas. Se a gente fosse pegar este gráfico mostrando a participação no PIB de setores como a indústria, vocês iam ver que o do Brasil ia estar menor do que o dos Estados Unidos e da China. Por quê? Porque a indústria ela representa uma grande parte da economia desses países. Por quê? Porque agrega valor. Tá bem? Quando você agrega valor a um produto, você vende ele a um preço maior. E nem todo o país tem aquele produto para vender. Ou seja, você acaba recebendo mais por ele. Tudo bem? Compensa muito mais agregar valor e vender o produto por um preço maior do que vender a matéria-prima. Por que a gente não faz isso então?
Porque no Brasil não existem grandes quantidades de capitais disponíveis para serem aplicados nessas áreas, coisas que já existem nos Estados Unidos e na China. Porque aqui no Brasil, as pessoas que vivem da produção de commodities têm grandes porções de terra, para eles é indiferente se ele vai vender um saco de soja ou um tambor de óleo, ele vai ganhar muito dinheiro de qualquer jeito, então ele opta por aquilo que dá menos trabalho. O que dá menos trabalho? Vender a matéria-prima. Como nós poderíamos superar esse cenário? Fazendo aí uma redistribuição melhor das terras, diminuindo o tamanho das propriedades, para que os produtores fossem incentivados a agregar valor ao seu produto, trazendo capitais para o Brasil, ou seja, incentivando a produção de capitais, tá? Para que esses capitais não pudessem ser aplicados na industrialização do país. E aí a gente entra no próximo e último assunto que nós vamos trabalhar, que é a competitividade da economia do Brasil frente à economia de outros países, tá certo? O Brasil no ranking da competitividade, medido em 2012, tá? Essa posição ela não é mais a mesma hoje, mas enfim, é o dado mais atual que nós temos. Ele era o 13º país do mundo em competitividade. O que significa isso? Que de todos os países do mundo, existiam 12 na frente do Brasil, ou seja, países mais atrativos para os investidores, ou seja, onde os investidores poderiam ganhar mais em menos tempo. Olha só quem está na frente do Brasil aqui: a Rússia, a nossa vizinha Colômbia, o México, nosso vizinho Chile, a Austrália, a Polônia está na frente do Brasil em 2012, ok? A África do Sul, e aí nós temos grandes economias como o Canadá, a Coreia do Sul e a China também, que são países mais competitivos, tá certo? Do que o Brasil. A Argentina aqui só uma posição atrás da gente. Isso mostra o quê? Isso reflete o quê dentro do Brasil? Isso reflete as políticas públicas, o modo como o Estado conduz a economia, tá? O quanto ele interfere. Isso reflete a carga tributária que é cobrada em cima da geração de empregos e dos produtos. Isso reflete a oferta de infraestrutura, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, coisas que o Brasil tem concentradas em alguns lugares, mas falta em outras, na verdade, a grande maioria do país. Ok? Então, tudo isso reflete na competitividade de um país. Tá? O Brasil não é a economia mais competitiva do planeta, estamos aí no top 20, tá? Mas o ideal seria estar entre os top 10. Vocês percebam que existem países, inclusive países de PIB menores do que o nosso, nossos vizinhos, porém mais competitivos do que a gente, ou seja, eles acabam atraindo mais capital do que nós. Tá bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá, essa aula sobre tecnopolos, o que são eles, sobre a pauta de exportação do Brasil, o que faz com que o Brasil possa ser chamado de um grande exportador de commodity e como que isso reflete, tá, também na nossa competitividade, que é um dos assuntos que a apostila de vocês traz, né, os países de economias competitivas ou países aí mais competitivos, tá certo? Espero que vocês tenham entendido então todos esses assuntos. Um grande abraço para todo mundo, muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Falou, pessoal!